O cenário econômico continua desfavorável para muitos segmentos. No setor farma, a franquia pode ser uma possibilidade de melhorar o desempenho do negócio. É sobre isso que a gente conversa no programa de hoje. Olá, seja bem-vindo. A gente está começando mais um Ed Farmácia e a pauta hoje é o crescimento de franquias no Brasil. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho aqui embaixo para receber todas as notificações dos nossos conteúdos. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o gerente de negócios da Drogarias Max, o Lucas Procópio. Lucas, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. É um prazer. Crescimento de franquias no Brasil. Como é que está esse mercado aí? Está crescendo? Está estável? O mercado de franquias no Brasil, ele está estável e ele acompanha a média de crescimento de fato do setor. Porém, como a gente ainda tem um cenário ainda de inflação abaixo da média estabelecido nacionalmente e um PIB também aí que tem uma tendência de queda a cada mês que passa nesse ano de 2019, a gente não acredita ainda que o segmento de franquia, nas suas variações, seja ela de alimento, seja ela de vestuário, seja ela de serviços e também como farmácia, é um bom negócio. Porque são quantas franquias hoje de farmácia no Brasil, mais ou menos? Hoje no Brasil, registradas na ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise, onde nós também fazemos parte, são 44 redes de franquia, tá? Hoje já espalhadas em todo o território nacional. E pegando esse gancho também de crescimento de mercado, as redes de franquias também, assim como outros modelos de farmácias e drogarias, acompanham os índices de crescimento de acordo com o que foi publicado pelos órgãos, assim como a IQVIA, a Close-Up, enfim. Mas nem todo mundo informa, né? A gente estava conversando antes. Exato. Veja bem, assim como o mercado considera a franquia e associativismo dentro do nicho de independente, e sendo que algumas dessas redes de franquias não informam dados às empresas hoje que fazem essa leitura. E com isso não dá para a gente ter uma precisão exata. Olha, o setor de franquia participa com X% do mercado total de farmácias e drogarias, com número de lojas, enfim, tudo mais. Então, ficaria impreciso eu falar para você que hoje essa participação exata em faturamento. Agora, a gente percebe que há um movimento aí, cada vez mais, de o independente migrar para algum tipo de agrupamento, digamos assim, né? Ou associativismo, franquia, licenciamento de marca. É um bom negócio? Assim, pode ser que para o independente seja bom? Queria que você comentasse um pouquinho das vantagens de se tornar um franqueado, por exemplo. Na verdade, hoje, quando a gente fala do independente, segundo os últimos dados de mercado, não é só uma opção, é uma necessidade. Porque cada vez mais a concentração de vendas no mercado independente, segundo as fontes de IQVIA e Close-Up, ela vem diminuindo em valor, enquanto o mercado de franquia associativismo apresenta crescimento, tanto em número de lojas quanto em valor. Então, isso se deve também à parceria com os laboratórios, aos negócios hoje, e principalmente aos serviços que as franquias hoje oferecem, podem oferecer para acrescentar o independente. Porque nada mais, nada menos, você se fazer parte de uma associação ou de uma franquia, eu vou falar exatamente de franquia, que é o nosso caso aqui hoje, ela pode contribuir com o independente, com aquele empresário, em desonerá-lo de muitas obrigações que ele tem hoje, que ele vai terceirizar para a franquia, que ele vai delegar para a franquia. Dá exemplo para gente. Porque a franquia hoje, ela se especializou nos últimos anos, e isso até foi uma tendência que veio acontecendo nos últimos 10 anos para cá, foi a profissionalização do setor. O que se deve isso? Você fazer mais coisas com mais tecnologia e com menos recurso.
Então hoje, assim, se tem um empresário médio hoje que tem lá um grupo de lojas ou tem uma loja com faturamento alto, ele tem um custo operacional muito alto e que a franquia pode assumir isso. Por quê? Porque ela já faz em grande escala. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer na publicação de ofertas, eu estou falando de tabloide, rede social, estou falando de ações no PDV, ele passa a não ter mais esse custo. Isso daí ele delega para os departamentos responsáveis para fazer para ele. Departamento jurídico. Então ele não precisa fazer uma contratação jurídica de um advogado específico. Então ele já está incluído dentro do pacote de serviço deles. Ele ter pessoas hoje preocupadas com olhar estrategicamente os números dele, assim, olhar como é que está o CMV dele, uma DRE dele, como é que está sendo feito o tratamento do negócio dele, da contabilidade dele, como é que está a saúde do negócio dele, mostrar indicadores, levar grandes empresas hoje para dar visibilidade ao negócio dele, fazer com que cadastrar a loja dele, o CNPJ dele, em programas de benefício de medicamentos, que são chamadas PBMs, levar mais convênios para a loja dele. Então, isso são custos hoje que ele tem diretos e indiretos, que deixa de existir a partir do momento que ele faz parte de uma franquia. Tá? Porque a franquia ela já tem um pacote de serviço muito extenso e passa a favorecer aquele franqueado onde a tarefa dele dali para frente é cuidar do negócio dele. É vender. É vender. É ele cuidar da saúde financeira do negócio e olhar o negócio dele estrategicamente e compartilhar essas informações com a franquia para que a franquia possa fazer o suporte dele, apoiá-lo nas suas iniciativas. E qual é o passo a passo para se franquear? Tá. São dois modelos. O primeiro modelo é de uma loja inexistente. Então, eu quero abrir uma farmácia nova. Um empresário, seja ele do ramo ou fora do ramo, ele entende que ele teve o desejo dele, então, de abrir uma farmácia num ponto específico. Então, acho que o primeiro ponto é a questão da identidade. Será que ele se identifica com aquele serviço? Ele se identifica com a marca? Ele se identifica com os valores do negócio? Porque o que a gente se depara às vezes, Viviane, é que o empresário ele tem uma sensação ou uma expectativa de que ele vai entrar com dinheiro e ele vai passar na loja uma vez ou outra, coisa e tal, e o negócio vai acontecer por si só, que na realidade não é isso. A franquia de farmácia, especificamente, exige muita ação do proprietário, exige muita energia do proprietário, exige muito acompanhamento do proprietário. Então, primeiro tem que ser, de fato, ter essa reflexão se de fato tem identidade, sinergia, se de fato é o que ele se propõe, se ele quer fazer. Segundo passo, aí ele vai, em conjunto com a franquia, tentar adaptar o ponto que ele escolheu ou fazer a escolha do ponto. Entender a capacidade financeira, que é importantíssimo, porque tem as necessidades imediatas, a curto, médio e longo prazo. Então, ele precisa entender o tamanho do negócio que ele quer abrir, qual é o dispêndio financeiro que ele vai precisar empenhar naquele negócio, com esses fatores de imediato, curto, médio e longo prazo. Entender com os serviços de franquia, em que nível que a franquia vai conseguir fazer o suporte para ele em todas as suas necessidades e o que ele também pode agregar com sua vivência e experiência profissional também. São esses fatores. E quando é uma loja que já existe, a drogaria XYZ já existe num determinado ponto da cidade. Então, a gente volta para o passo 1 e 2, né, que é entender a identidade, sinergia com o propósito da franquia, e também os custos de layoutização. Porque quando você quer colocar lá um letreiro e você quer se identificar com aquela rede de franquias que você criou expectativa, tem o desejo, então você precisa entender também quanto que você vai custar com uniforme, com letreiro, com adaptação e identidade visual daquela loja. Porque quando você vai abrir uma loja nova, você tem todo o custo, né? Normal. Todo o investimento de montar uma farmácia Exatamente, nova. seja ela qual for. Própria, franquia, associação, enfim. Quando você tem uma farmácia que já funciona, é uma adaptação, Exatamente. Uma reforma, talvez, né? Exatamente, é uma adaptação, uma layoutização, você vai criar a identidade visual, aonde a proposta das franquias é sempre fazer
uma conta e mostrar para aquele empresário que é o seguinte, esse investimento que você está fazendo, ele vai retornar. Por conta de melhores condições comerciais, por conta de maior expectativa de venda, e eu também vou agregar clientes à sua loja. Então, isso tudo faz com que cause interesse do franqueado, que ele vai fazer um investimento inicial, mas aquele investimento vai voltar. Só para a gente ter uma ideia, uma pessoa que já tem uma farmácia hoje, se ela quiser se tornar uma franqueada, quanto ela vai gastar mais ou menos? Se ela já tiver uma farmácia, precisa só mudar a bandeira, fazer a reforma, se ajustar? Não tem uma conta exata para isso, porque as lojas variam de tamanho, as lojas variam de necessidades e as lojas variam até mesmo de identidade. Porque tem lojas hoje, quando são muito semelhantes à franquia que ela quer se transformar, ela já consegue ter um custo menor. Agora, quando existe uma deficiência de mobiliário, de estrutura, de estoque, muitas vezes o estoque que a loja tem não é adequado para as necessidades e estratégias da franquia. Então, existe também uma adequação de estoque. Então, não tem uma resposta precisa para o que você me perguntou. Porém, voltando à pergunta anterior, a franqueadora ela sempre se compromete ao seguinte, ela fala assim, olha, você vai ter um custo de X para fazer essa transformação. Porém, eu estou te mostrando aqui um planejamento de retorno de investimento para a transformação e daqui para frente você vai ter a lucratividade. O franqueado ele paga royalties? Isso, assim, tem alguns modelos de franquia são royalties, outros são valores fixos e alguns modelos também trabalham somente com algum tipo de mensalidade mesmo que é corrigido pela inflação anual. Hoje a Drogarias Max ela tem quantas lojas? Hoje são mais de 100 lojas no estado do Rio de Janeiro. Somente no estado do Rio de Janeiro. Hoje são mais de 100 lojas somente no estado do Rio de Janeiro. Acompanhamos sempre as projeções de mercado, acompanhamos a tendência, tudo que o mercado cresceu a gente vem acompanhando, em alguns anos até 1 ou 2 dígitos superiores devido à entrada de lojas. Uhum. E é uma rede de 35 anos. Então, a rede, como ela tem 35 anos de mercado, ela já é conhecida no estado do Rio de Janeiro e ela contém todo o respaldo e estrutura para que essas lojas acompanhem esse movimento de mercado. Certo. Lucas, nosso tempo é curtinho, eu só digo o seu recado final para quem está nos assistindo. Acompanhem os indicadores de mercado, procurem, antes de adquirir uma franquia, também referência dos próprios empresários que já atuam antes naquela farmácia, naquela drogaria, ou em outros segmentos também. Pode ser uma cafeteria, pode ser um alimento, um serviço, enfim. A melhor referência é sempre a do próprio empresário hoje que já atua no mercado. Então, busquem a referência e, tendo interesse, procurem saber das viabilidades econômicas, porque a situação hoje do Brasil não está muito fácil. Então, é sempre importante saber todos os riscos e os benefícios incluídos no setor. Ótimo. Obrigada, viu? Nada. Pela sua presença. Isso. Tá bom? Obrigada a você pela companhia. Antes de ir embora, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe esse conteúdo se você gostou, tá bom? A gente vê no próximo. Um abraço. Tchau, tchau. Raindrops fall